Olá, bem-vindo mais uma vez ao programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje vamos conversar sobre a infância e juventude. Para isso, recebo aqui a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Jacareí, Renata Riviti. Muito obrigado pela presença, promotora, mais uma vez participando daqui da TV Câmara Jacareí, já participou em algumas matérias sobre o tema e hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente como funciona a promotoria de infância e juventude na cidade de Jacareí. Em Jacareí, nós somos em 8 promotores. Por ser uma cidade já de maior porte, já existe uma certa especialização. Então, existem 4 promotores que fazem a matéria criminal, promotores de justiça e os promotores de justiça cíveis. Nós somos em 4 cíveis. Eu que faço a infância e juventude, juntamente com uma vara de família, primeira vara de família de Jacareí. Tenho o meu colega, Dr. Carlos Eduardo Brechani, que também trabalha comigo na infância e juventude, mas em atos infracionais, e atua perante a segunda vara de família de Jacareí. E mais 2 colegas, Dr. José Luiz Bedinars, que atua na área de saúde pública, patrimônio público, direitos de cidadania, e a minha colega, doutora Elaine Taborda, de Ávila, que trabalha com habitação e urbanismo e meio ambiente. Na área da infância e juventude, especificamente na minha promotoria, que eu trabalho com a situação de risco, que a gente chama, que não é ato infracional, o nosso grande desafio, a minha atuação, na verdade, ela tem 2 frentes. Ela tem a frente judicial e a frente administrativa. A minha atuação principal e mais forte, digamos assim, é na área administrativa, não em feitos judiciais, processuais que tramitam pelo fórum. Existem inúmeros procedimentos que tramitam administrativamente pela Promotoria de Justiça e nesses procedimentos o Ministério Público, ou a Promotoria de Justiça, atua tanto no aspecto individual, em defesa de alguma criança específica que esteja numa situação de vulnerabilidade, mas também numa situação coletiva e difusa. Sendo assim, qualquer tema que seja de interesse para a infância e juventude em geral de Jacareí, é trabalho do Ministério Público trabalhar junto ao Poder Público, buscando, eventualmente, legislação adequada, alteração legislativa ou que o Poder Executivo implante determinadas políticas públicas, sempre fazendo valer o Ministério Público. Fiscalizar as políticas que já existem. Fiscalizar e trabalhar para que outras sejam implantadas em prol da infância e juventude. Então, exemplo, desde que eu cheguei em Jacareí, na verdade, a matéria é muito ampla, existem inúmeras frentes para a gente abraçar. Esse trabalho administrativo não aparece, não está nos autos, em processo que a gente faz e baixa aquela pilha, não. É aquele trabalho que envolve muito mais bastidores, reuniões, argumentações, convencimento, análises técnicas. Então, é um trabalho muito mais árduo e que costuma levar anos, não é nada imediatista. Para documentar todo esse trabalho que a gente faz, existem 2 instrumentos. O inquérito civil, que é um procedimento no qual o promotor vai documentando todas essas informações e no final desse inquérito civil ele pode ser arquivado porque a política pública foi implantada. Ou o Poder Público pode ser acionado através de uma ação civil pública, ou ainda pode haver um acordo através de um termo de ajustamento de conduta. São 3 formas de solucionar. Em Jacareí, na área da infância especificamente, as situações têm sido, o Poder Público tem sido bastante receptivo aos pleitos do Ministério Público. A maioria dos procedimentos que eu tenho em andamento têm sido solucionados de forma amigável. Não tem sido necessário grandes ações para exigir implantação de alguma política pública. No âmbito individual, também alguma criança em situação de extrema vulnerabilidade que não tem os pais por eles, o Ministério Público é que vai atuar em defesa dessa criança. Diferente uma criança que tem o pai ou a mãe. A criança, por exemplo, está sendo judiada pela mãe, mas o pai se preocupa e ele entra com ação na vara de família para pleitear a guarda ou alteração de guarda, enfim, ele tem o pai que o protege, tem uma avó, tem um tio. A infância e juventude, na verdade, vai ser de competência e de atribuição da área da infância e juventude quando essa criança não tem ninguém por ela. Não é um caso de família, é um caso de uma criança
cujos pais, ambos, ou não existem, ou existem, mas são inadequados, são inaptos, são omissos, são os causadores daqueles maus tratos, e aí, então, haverá intervenção do Ministério Público. A minha promotoria é do âmbito protetivo da criança. O meu olhar é sempre a proteção, diferente dos meus colegas criminais, que, eventualmente, um mesmo fato pode gerar repercussão criminal, que tramitará pela promotoria criminal, e administrativamente com a promotoria minha, que vai trabalhar em prol dessa criança, acionando mecanismos de proteção para essa criança e, se necessário for em defesa dessa criança, tomar medidas judiciais, e aí sim pode virar alguma ação judicial para garantir algum direito que administrativamente não foi possível de se atender. Então, em linhas bem gerais, esse um primeiro olhar. Doutora, esse cuidado, a senhora está descrevendo, esse cuidado que a gente deve ter com a infância, com a juventude, ele antecede a essa questão da criminalização, da judicialização de algo que possa ocorrer com essa criança. Se a gente tivesse na sociedade, se esse cuidado, a gente tivesse mais sucesso com ele, nós teríamos um resultado de menos criminalização da infância e juventude? Não tenho a menor dúvida. Ou é uma relação que não dá para... Totalmente relacionada. Eu não tenho a menor dúvida de que haveríamos uma redução. É incontável. A gente não consegue calcular quanto que nós reduziríamos, quantos que deixaram, que poderiam ter infracionado e não infracionaram, poderiam cometer. A gente não tem esse número, mas eu não tenho a menor dúvida, e eu sempre costumo, acho que o grande estímulo para eu fazer o que eu faço, o que eu adoro, é exatamente acreditar piamente que a gente, cuidando bem das nossas crianças hoje, a gente evita, reduz a criminalidade no futuro, evita que essas crianças se tornem os agressores, os infratores, os bandidos, digamos assim, do amanhã. Porque a gente vê uma discussão, é óbvio, não tem como a gente dar a volta nesse assunto. A gente vê uma discussão muito forte hoje, né, na questão da redução da maioridade penal, mas, de repente, na mídia, eu não percebo o mesmo engajamento para discutir os direitos da infância, para garantir a execução e a aplicação daquilo que já é conquistado enquanto direito, para que a gente não tenha que estar reduzindo maioridade ou não estar discutindo, de repente, lidando com o efeito e não com a causa, né, do engajamento do jovem no mundo do crime ou na prática de infrações. Então, essa prioridade que o Ministério Público tanto se bate, buscando a implementação de políticas públicas, sempre batendo na tecla da prioridade da infância e juventude, é até curioso, porque dentro da própria instituição Ministério Público, os colegas que atuam na área da infância e juventude também deveriam ter prioridade na hora de montar uma estrutura de Ministério Público adequada, funcionários para atender adequado. A gente se bate muitas vezes com essa não observância da prioridade absoluta até dentro dos próprios órgãos e das entidades que atuam à frente da infância e juventude. Existe hoje um provimento do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, determinando que as varas da infância e juventude sejam exclusivas. Porque o juiz tem que ser especializado, existe toda uma sistemática, uma filosofia diferente. Quando a gente está falando de crime, não é só o nome que muda, né? O maior de idade praticou um crime e vai sofrer uma pena de caráter retributivo. A gente fala de infância, não é crime, é ato infracional. Não é pena, é uma medida socioeducativa. Não é só o nome que muda, existe toda uma filosofia por trás disso, que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos em fase de desenvolvimento especial da vida, ainda não completamente formados, e que demanda não é uma pena para retribuir, e sim uma medida socioeducativa para emendá-lo e adequá-lo ao convívio com a sociedade. Possa chegar à vida adulta. A filosofia é outra, a mentalidade é outra, em todas as áreas. O grande desafio de quem atua na área da infância e juventude, e muitas vezes o grande desânimo e desestímulo, é não enxergar a prioridade absoluta constitucionalmente previsto, não só em prol da infância e juventude, mas em prol dos órgãos que atuam perante a infância e juventude. Então, existem hoje medidas tímidas, né, de prever maior investimento nas entidades que atuam perante a infância e juventude, mas ainda é tudo muito tímido, mas está me agradando o movimento que eu tenho ouvido falar, e em todas as searas. Eu acredito que num curto período de tempo, médio período de tempo, a gente vai ter um pouco mais de atenção do poder público como um todo para a infância e juventude. Talvez as pessoas não entendam muito bem o que significa esse investimento nas medidas preventivas. Eu tenho certeza que as pessoas não fazem nem muita ideia de qual é o trabalho do Ministério Público. Como eu disse, o Ministério Público tem que fomentar, para falar numa linguagem mais acessível, o Ministério Público tem que
estimular, intermediar e garantir que todos os órgãos trabalhem de forma integrada em prol de uma criança e de um adolescente. Então, vamos dar um caso prático para mostrar mais ou menos o meu dia a dia de trabalho. A gente se depara com uma criança numa situação de... Chega um ofício da escola, por exemplo, que abandonou, não está mais indo para a escola, ou está indo para a escola, mas em condições de total falta de higiene. Lições nunca são feitas, material escolar que é pedido não é apresentado. Criança às vezes chega com hematomas no corpo. E aí, essa primeira denúncia pode chegar, a porta de entrada, normalmente, dessa rede de proteção à infância é o Conselho Tutelar. Mas qualquer um dos órgãos integrantes dessa rede pode receber essa notícia e acionar os órgãos subsequentes. Então, num primeiro momento, o Conselho Tutelar vai checar, vai saber o que está acontecendo, vai buscar documentos, vai identificar quem são essas pessoas para a gente buscar no nosso histórico e nos nossos arquivos se já é alguém referenciado nos órgãos, se já passou pela promotoria antes, se já é atendido no CREAS, no CRAS. Identificada a família, vamos tentar entender o contexto dessa família. E aí a importância da gente ter um olhar multidisciplinar, um olhar de vários órgãos atuando, entendendo e se articulando para dar o melhor atendimento para aquela família. Então, identificada a família, a gente pode, por exemplo, notar que a mãe é carinhosa, que a mãe não pratica nenhum tipo de violência contra a criança, mas a mãe tem uma dependência química profunda, é mais forte que ela não consegue se tratar, o pai é alcoólatra, ou o pai, esse sim, de repente, agressor, violência doméstica forte, acaba impedindo qualquer tipo de iniciativa por parte da mãe. Então, são N situações que a gente pode se deparar no caso concreto. E aí a gente vai precisar de uma intervenção nessa família. Porque é muito fácil pegar essa criança, tirar dali e não é esse o objetivo. Porque junto com a garantia do bem-estar, tem o direito também fundamental dessa criança de ter um convívio com a família dela de origem. Então, a gente tem que buscar primeiro trabalhar essa família de origem. Primeiro passo vai ser tentar vincular alguém dos órgãos da prefeitura para que essa pessoa confie, para que essa pessoa receba uma notificação e compareça, porque às vezes é difícil até de obter uma vinculação dessa pessoa. Então vão entrar assistentes sociais, vão entrar psicólogos, que pode ser do CRAS ou do CREAS. CRAS existem um em cada bairro da cidade. Existem políticas públicas que precisam ser então coordenadas. Exatamente. Assistentes sociais e psicólogos vão abordar, vão tentar se vincular, o Conselho Tutelar também sempre dando esse tipo de apoio. E vão tentar convencer essa mãe a fazer um tratamento médico, esse pai, se ele for muito agressor, encaminhar essa mãe para medidas de afastamento desse agressor, ou também trabalhar com o pai na questão da saúde. Então, aí a importância da saúde de Jacareí está integrado também nessa rede protetiva, porque pode acontecer de uma técnica precisar falar com alguém da UBS, pedir um atendimento prioritário, então tem que estar se conversando e se articulando em prol do mesmo problema, não é? Desde que eu cheguei aqui, quando a gente se deparava com uma questão como essa, eu me deparava com... Quando eu pedia relatório dos vários órgãos, cada um me mandava um relatório seccionado, com informações completamente distintas, cada um com seu olhar peculiar, não tinha rede nenhuma articulada ali. Eu olhava aquilo, às vezes parecia não ser a mesma família, porque um tinha um olhar de um jeito, o outro achava que era agressivo, o outro achava que era mais educado. Conforme o jeito que a pessoa abordava e se vinculava ou não, vinha um olhar diferente daquela família. Muitas vezes um órgão fazia o que o outro já tinha feito, sem sucesso, enfim. O meu trabalho, desde que eu cheguei, foi articular essa rede, exigir que os órgãos se conversassem, exigir que o município, independentemente da separação por secretarias e diretorias, são todos membros do mesmo, são todos parte integrante do mesmo poder público municipal, tem obrigação e dever de se conversar, de se articular e dar uma solução conjunta para o munícipe. Não interessa para o munícipe ter cada um atendendo meia boca ou com seu olhar particular. E a partir de então, o Jacareí tem tido uma evolução incrível e reconhecida, inclusive existem as técnicas peritas do Ministério Público, que é composta de uma assistente social e uma psicóloga, que comparecem periodicamente a meu pedido aqui em Jacareí para avaliar os vários órgãos e me dizer se estão articulados, se estão adequados. E eu tenho o primeiro relatório feito, e eu tenho o atual, e água e vinho, que me dá imensa satisfação. Desde quando a senhora está aqui, promotora, em Jacareí? 2000, eu cheguei aqui há 4 anos, mas eu assumi a infância e juventude há 3. E nesses 3 anos, eu tenho muita satisfação e felicidade de ver o quanto evoluiu o poder público municipal no trato com a infância e juventude, nas políticas públicas de atendimento à família. Hoje em dia, então, voltando ao meu exemplo inicial, articularíamos de forma... É interessante que hoje em dia, quando eu solicito um relatório, ele já se articula, já me manda algo
com um olhar intersetorial, assinando junto o psicólogo da UBS, o cara que atende a família no CAIA, o psicólogo do CAIA, que é um órgão de atendimento ao adolescente específico no município, assistente social do CREAS, o conselheiro tutelar, eles já se reúnem. O adolescente está com um problema na escola, a gente já conseguiu trazer para a rede de educação. Vem a diretora, senta, vamos debater, porque cada um que tiver em contato de alguma forma com aquela família vai ter uma forma de alguma forma, fiscalizar, colaborar e ajudar naquela emenda daquela família. Então, é muito rico isso. A escola, por exemplo, costumava antes reclamar, mandava relatório para o conselho, mandava para a monitoria, sempre se escusando. O aluno é ruim. Mas o que a escola pode fazer por isso? Hoje, a escola participando mais da rede, se conversando, nós temos um caso muito complexo, já é uma coisa, hoje em dia, com muita alegria eu falo, já é uma coisa... Já é o dia a dia nosso, já é tranquilo em Jacareí a gente fazer o debate de caso, em que vem um diretor de escola, vem um conselheiro, vem o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, inúmeros atores, o nome a gente chama de atores da rede protetiva, para discutir aquele caso mais complexo, cada um vai aparecer com soluções e cada um vai sair dali compromissado com aquele núcleo familiar e de forma integrada da assistência. E o nosso índice de sucesso nessa emenda, claro que tem casos insolúveis, seria utopia dizer que a gente tem 100% de sucesso, mas aumentou muito significativamente o número de casos bem encaminhados e bem-sucedidos. E só para finalizar ainda nesse exemplo, numa situação em que não haja tempo de espera, a criança esteja numa situação de muito risco, aí excepcionalmente será tomada medida pelo Ministério Público para retirada dessa criança da casa. Seja, num primeiro olhar, sempre a prioridade é manter na família. Então, busca ativa de família. Vovó, tio, tia, alguém, e essa busca é ampliada, é extensa, né? É alguém que de alguma forma integra aquele núcleo familiar, às vezes até sem laços consanguíneos. Às vezes a gente tem caso da mulher do padrasto, quer dizer, nem é nada daquela criança, mas se afeiçoou, em algum momento cuidou, tem um papel representativo importante de referência para aquela criança, uma madrinha, um padrinho, um vizinho com muita afinidade. Então, num primeiro momento, buscaremos, numa situação extrema, alguém do contexto familiar que possa responsabilizar temporariamente por aquela criança. Em último caso, o acolhimento institucional, essa criança é levada para uma entidade de acolhimento, existem 2 abrigos aqui, as crianças e adolescentes que vão para esses abrigos nada têm de infratores, não são adolescentes envolvidos com atos infracionais, as pessoas às vezes enxergam aquilo como uma mini FEBEMzinha, uma mini Fundação Casa, são crianças que estão ali para a própria proteção, porque de alguma forma tiveram seus direitos violados. Pela própria família, muitas vezes não tem condições de... E aí, nesse momento, uma vez entrando num acolhimento institucional, aí começa uma corrida contra o tempo de uma equipe também extremamente habilidosa, dentro de cada abrigo tem uma equipe técnica própria de assistente social e psicólogo, também uma conquista de um inquérito civil que eu instalei aqui quando eu cheguei. Hoje temos 2 acolhimentos institucionais com profissionais extremamente capacitados, com plenas condições de, num trabalho muito ágil, fazer busca ativa de família, tentar reintegrar a família de origem e, em último caso, quando é impossível esse trabalho de reinserção na família, no menor tempo possível, aí sim a gente fala em adoção daquela criança. Mas sempre buscando... de alguma forma, reconstituir esse ambiente que a gente chama de familiar, independentemente se essa família é uma outra família que não é uma família consanguínea, mas que a gente busca, então, a restituição desse ambiente. Exatamente. A gente viu, assim, na tua exposição, é muito claro, a gente está discutindo tanto a redução da maioridade penal, a gente vê como se pode reduzir a penalização da infância e da juventude através de implementação de políticas que já estão na Constituição, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou outras políticas públicas. Vamos para um breve intervalo, voltamos na sequência. Hoje recebo aqui a promotora de Justiça da Infância e Juventude em Jacareí, Renata Rivite. Estamos discutindo infância e juventude. TV Câmara, TV Pública de Jacareí. A família hoje, a família é a base da sociedade, é a base de um crescimento sadio, psicológico e fisicamente sadio daquela criança, daquele adolescente. E as drogas, acabam assumindo um papel único e, no meu ver, o principal de desestrutura dessas famílias.